essa palavrinha aqui, ó. O que é que significa informática? Informática significa informação, tá? Informação. E a mática vem de... Tem muitos que falam que vem da matemática, mas não é em si da matemática. Ela vem do termo automática. Informática é uma informação automática. Foi que criaram, então, para que as informações conseguissem ser geradas de forma automática. Que a gente tanto fala. Foi gerado, então, um computador. Que seria do termo computar, uma máquina que computa ou computar de forma inteligente e automática. A ideia, então, vai ser a seguinte: a gente precisa entender quem é um computador, o que é que ele pode ser de referência e quais são as peças, que seria o hardware, que compõem o nosso computador, tá? Computador poderia ser um monte de coisa, tá? Muita gente pensa assim só naquele gabinetezão ou na minha casa, aquele computador que eu coloco na mesa. Não, computador ele pode ser qualquer equipamento que tenha um sistema computacional que a gente vai falar daqui a pouco. Eu posso retratar computador, um PC, seria o computador pessoal. Quando você tem um computador seu que só você usa, isso daí significa PC. E aí a gente poderia relacionar ele também a um desktop. Desktop é aquele computador de mesa que há muito tempo atrás a gente vê em departamentos públicos que fica embaixo ele deitado e em cima fica o monitor. E isso é chamado desktop. Como tem aquele de lado também, que seria o computador de torre. Fica o computador do lado, o gabinete e o monitor ao lado dele. Isso aqui seria desktop. Mas temos também os notebooks que estão sendo evoluídos para ultrabooks. São mais finos e mais velozes. A promessa é essa, viu? Temos também os PDAs, Palm Tops, são computadores de mão, assim como também temos o que a gente usa muito hoje, que seria um celular. Professor, celular é um computador? É. O que é computador? É tudo que consiga gerar uma informação de forma automática. E eu estou dizendo a vocês que se um computador, um desktop, um notebook, um PDA, se eles têm vírus, o celular vai ter vírus? Vai. Todo computador tem as mesmas coisas. Se um tem processador, o outro também vai ter que ter. Se um tiver programa, o outro também vai poder ter. Então, computador é tudo que possa gerar uma informação de forma automática. Para ele gerar isso aí de forma automática, aí a gente utiliza o sistema computacional. Vamos entender então agora como é que faz o computador. Sistema computacional. O computador, para funcionar, ele vai precisar de 3 componentes. Componentes eles são: eu vou precisar de um hardware, enrola a língua e fala, né? Hardware. Vamos precisar de um software e vamos precisar de um usuário, que seria o chamado peopleware. E existem hoje muitas outras coisas com o termo ware. Aqui a gente tem 3 componentes básicos para poder o computador funcionar. Nossas peças, parte física, os programas, que seria a parte lógica, e o usuário, que seria quem vai utilizar. Imagine que você tenha um computador, você tem os programas, mas ninguém usa. Esse computador é funcional? Ele está fazendo alguma informação automática? Não. Então o sistema computacional ele é composto por 3 componentes, que são esses aqui. Os 3 precisam estar em utilização para poder rodar. E aí a gente tem a primeira classificação aqui de prova. A diferença que existe entre hardware e software. Isso daqui aparece em questões que hoje nós classificamos como questões fáceis. Então se você olhar isso daqui em prova, se você errar isso daqui em prova, aí pelo amor de Deus, não está merecendo passar mesmo. Isso aqui é a classificação básica da informática. E tudo que vocês forem estudar daqui para frente de informática vai estar relacionado ou a peça ou a programa. Então tudo da informática se resume nesses 2 pontos, ou hardware ou software. Quando ele fala de hardware, significa, isso aqui é a parte física.
ou seja, são os componentes do computador, enquanto a parte do software seria a parte lógica, que seriam programas. E aí na parte de software, vocês vão ver que programas são sequências de instruções. Se você está no Word e clica lá no menu arquivo salvar, você deu uma sequência de instrução. Então tudo que for de sequência de instrução vai estar na parte do software. Tranquilo, favorável? Jóia. Então o hardware, ele vai ser a parte física, o software a parte lógica. Como é que vai fazer para ele funcionar? Já pensou nisso daí? Como é que faz para uma peça conseguir pensar? O que é que ela vai precisar? Hoje, se a gente está falando de informática, hoje, existe, olha, os computadores antigos, um dos primeiros computadores era aquele ábaco, que não calculava de forma automática, era você lá subindo bolinha, descendo bolinha para ele poder calcular. Mas hoje não, hoje a gente utiliza a eletricidade. Então a eletricidade hoje vai ser utilizada para fazer com que o hardware consiga conversar com o software. E aí agora a gente vai conseguir dar uma comunicação para você, usuário. E aí seria assim, ó, basicamente isso daqui. Eu tenho 3 processos. Pessoal, isso daqui vai ser muito importante para o que você vai ver depois, viu? Existem 3 processos de dados. Vou colocar aqui processo. São 3 processos de dados. O primeiro processo seria o processo, nós podemos chamar de input. Quem sabe fala o que é input? Entrada. Input vem do termo entrar. E eu vou colocar aqui já no português. Input seria entrada. Depois ele vai passar para o processo que nós chamamos de seria o processing. Processing seria processar. E o último processo que se dá é o nosso processo de output. O que é que seria output? Saída. Out, fora. Então seria a saída. E aí olha a classificação, cuidado com isso daqui, viu? Quando for entrar, tem que entrar dados. Dados são pequenos fragmentos, um clique no mouse, um clique no teclado, né? Um toquezinho no teclado. Isso daí seria a entrada, entra dados, entra pequenos pedaços. Quando ele for processar aqui, que aí seria através de um cara chamado CPU, aí ele vai gerar uma informação. Porque o computador serve para gerar informações de forma automática. Então o que ele vai querer fazer aqui? Receber algum dado, e aí a gente vai precisar saber quem são essas peças que vão receber dados, ou vão entregar os dados ao computador. Tem que saber as duas. Vamos citar um exemplo aqui. Imagine que você vai lá e digita. Aí você vai utilizar a peça chamada teclado. Automaticamente o computador ele vai receber. Ele vai receber através da peça chamada CPU. Eu não estou falando que é gabinete, viu? Gabinete é aquela caixona que tem todos os componentes. A gente está falando aqui que é a CPU. E a gente vai estudar na aula de hoje que CPU é uma das menores peças que existem dentro do computador. E como ela é muito importante, todo mundo colocou o apelido da caixa do gabinete de CPU. Mas é uma pequena peça que está dentro do computador. CPU. E aí, depois ele vai gerar uma informação. Ou seja, ele vai mostrar algo. Quando você digita, automaticamente há um processo pela CPU e vai aparecer para você dentro do monitor que você acabou de digitar. Nessa situação, olha o que eu estou querendo falar para vocês. Isso aqui é questão de prova. Inclusive caiu em uma das últimas provas de carreiras policiais. E aqui eu tenho, ó, teclado é o principal periférico, peça, a gente vai falar dessas peças agora. O principal periférico de entrada de dados. Toda vez fala assim, qual é o periférico padrão, peça padrão de entrada? Teclado. Porque sem o teclado, o computador até então nem funcionava. Hoje existem métodos automáticos que fazem com que o computador funcione
Porque lá dentro do computador agora existe também o teclado virtual, já visto? Então funciona, beleza, pode até ligar. Mas o princípio da informática é dizer o seguinte, o cara só vai poder utilizar o computador se ele tiver pelo menos o teclado. E nem existia mouse. O mouse veio depois. Então era só teclado mesmo. E aí, o monitor, óbvio que também vai ter que ser uma peça principal. Ou você vai digitar e vai ver onde. Então, o principal periférico, a principal peça, a peça padrão, que a gente chama de saída de informações, é o monitor. Mas vamos entender todas elas? Quem são cada uma delas? Joia? Vamos vir para cá. A gente entra agora na parte certa aqui de hardware. Para resumir hardware, eu poderia falar uma palavra. Que palavra seria? Hardware seria? Pense aí. O hardware é uma peça. Tudo que for peça vai ser chamado também de dispositivo. Peça é um dispositivo. Dispositivo é alguma coisa física, tá? Então, uma peça física. E a gente tem algumas classificações a estudar. A gente precisa estudar quais são as peças principais do computador, internas, e peças externas. Então a gente vai fazer a diferença aqui primeiro, e vamos falar dos dispositivos, a qual chamamos, inicialmente, desse termo aqui, ó. Periféricos. Primeira classificação, eu não estou falando de nada dentro do computador ainda, que a gente vai chegar lá. Eu estou falando que fora do computador existem peças que a gente precisa classificar, ver a classificação de cada uma delas. Essas peças são chamadas periféricos. Aí você pensa comigo, se existe o centro, ao redor do centro tem a periferia. Então se existe o computador, as peças lá dentro do computador, CPU, placa-mãe, memória, ao redor desse computador existem os periféricos. E aí a gente vai classificar em 3. Existem os periféricos conhecidos como periféricos de entrada, periférico de entrada, quem é que seria? São todas as peças que você, fora do computador, consegue inserir alguma coisa dentro do computador. Nós já falamos de uma que foi a principal. Qual é a peça principal de entrada de dados? Aí nós falamos do teclado. Essa é uma delas. E aí eu estou escutando outras vozes. Qual outra peça? Mouse. Se tem um teclado, tem que ter um mouse hoje que a gente possa utilizar. Mas eu também posso utilizar, nesse caso estou utilizando o microfone. Eu estou falando, a informação está entrando em algum computador da vida. Então, nosso microfone. Outro, vamos imaginar aí, pense aí comigo. Webcam. O que é que faz a webcam? Filma a pessoa e joga para o computador. Quem mostra não é o webcam, ela só filma. Então ela é entrada, ela está pegando a imagem. E aí vamos citar por último, uma outra, seria, eu escutei ali falando, o scanner. Scanner também pode ser chamado em provas pelo termo de digitalizadora. Peça digitalizadora, onde você vai colocar um papel e ele vai escanear, tirar uma cópia e jogar para dentro do computador. Uma coisa interessante do scanner, que pode aparecer em prova, é que o nosso scanner, ele possui hoje os modernos, não só o scanner, como câmera fotográfica, muitas outras coisas. Ele possui uma tecnologia chamada tecnologia OCR. O que seria isso? OCR. Reconhecimento de caracteres de forma óptica.
Porque quando passa o scanner, quando você vai tirar xerox, por exemplo, que utiliza também o scanner, ele não aparece aquela luzinha que fica aparecendo lá no scanner indo e voltando? Aquela luz é de forma óptica. Ele consegue hoje reconhecer os caracteres. Então você colocou lá na sua multifuncional. Eu não estou falando que é multifuncional de entrada não, viu? Eu estou falando que você está colocando lá na sua multifuncional que tem o scanner. Você pode colocar lá para escanear e automaticamente ele consegue colocar no Word para você já editar. Isso vai adiantar muito a vida de quem precisa digitar alguma coisa ou pegar um documento pronto e refazer. Isso acontece muito. Imagine que você fez, tem lá um documento de 3 páginas. Só que você não salvou, só mandou imprimir, assinou e mandou embora. Depois o cara disse, não rapaz, você errou aqui uma partezinha. É o nome da pessoa. Aí ele olha e diz, eita, tem o nome da pessoa nas 3 páginas, o que é que ele tem que fazer? Redigitar o documento todo, até então. Mas com a tecnologia OCR, ele coloca para escanear, vai receber o documento em texto e só vai alterar a partezinha que ele quiser. Então o OCR é uma tecnologia muito boa para você utilizar junto com o scanner. Então periférico de entrada, scanner, OCR. Só existem esses, professor? Não. Um dos que mais tem, dos que mais existem, são periféricos de entrada. Vamos dar outros exemplos. Você vai jogar videogame, tá lá com PS, com Xbox, faz o quê? Joystick, né? Controle. Apertou o X, o cara toca, chuta, corre, sei lá, dá um murro, se vira. Então você apertou o botão, entra uma informação no videogame lá que ele vai precisar fazer alguma coisa. Então seria o joystick também de entrada. Como também para videogame tem aquele Kinect, que você quer dançar uma rochazinha e tal, e ele dá a nota depois se a dança foi boa, se não foi. É um sensor de movimento Kinect. Como existem também exemplos de teclados ou de mouses que são diferenciados, como por exemplo, já ouviu falar de um cara chamado trackball. Trackball é um tipo de mouse que também é periférico de entrada. Então dá para conhecer alguns periféricos de entrada também em questões, viu? A gente vai ver algumas questões mais para frente. Vamos colocar aqui o de saída, porque o de saída é curto. Tem muita coisa a falar de saída. Quem é que seria periférico de saída? A gente já falou o principal. Quem é que seria o principal periférico de saída? Monitor. Monitor. Jóia. E aí, para provas, nós só precisamos citar mais 2. Quem seriam os outros 2? Existem vários, estou falando de prova. Quais seriam os outros 2? Impressora. A impressora. Impressora também seria. E uma caixinha de som daquele lado, né? Uma caixa de som. Ou poderia ser o fone de ouvido, né? Eu vou colocar aqui na nossa caixa de som. Perfeito aí? Então olha o cuidado aqui. Muitas questões vão querer confundir quando vocês forem resolver, através principalmente desse cara aqui, a impressora, porque aqui eu estou citando apenas o termo impressora. E aí existe a possibilidade de cair na questão o termo chamado impressora multifuncional. Aí é outra coisa. Que a multifuncional, além de imprimir, vai poder também tirar xerox ou escanear. Então tem 3 funções e tem algumas até que tem 4 funções, que é fax. Então existem impressoras que fazem mais do que apenas sair. A gente está falando só em impressora. E existe o monitor também, que pode cair como pegadinha. O monitor é periférico de entrada e saída? Não. É só de saída. O monitor é só de saída. Agora pode vir também um outro chamado monitor touchscreen. Apertou na tela, entrou. Visualizou, saiu. Então seriam agora 2 opções. E aí a gente precisa classificar agora quem são elas. Vamos entrar aqui, eu disse que seriam 3. A gente falou dos de entrada, dos de saída. Agora vamos falar do próximo. Vamos aqui falar do próximo, que seria o de entrada e saída, fazem os 2 papéis.
Um detalhe aqui seria como é a forma da escrita nesse cara, ó. Existe a forma de se falar E/S, entrada, saída. Existe a classificação que pode ser chamada de periférico misto, que entra e sai. Ou pode também aparecer na sua prova o termo periférico híbrido. Ou se ele quiser complicar de uma vez por todas, aí ele vai colocar os termos do inglês. Quais seriam os termos do inglês? Já falou. Input, output. Então ele iria dizer aqui input, output. Estaria correto também. Tranquilo? Vamos lá. Quem seria o periférico de entrada e saída? Quem seria esse cara aqui? Periférico de entrada e saída. Nós já falamos aqui que existe o monitor touch. Faltando um, né? Touch screen. Também falamos da impressora multifuncional. E agora tem outro que aparece muito também em prova, mas muito mesmo. Seria o modem. O modem é uma peça bem simples que faz a função de receber o sinal de internet. E ele recebe sinal de internet, mas assim também ele pode enviar um sinal, como por exemplo quando você envia um e-mail, quando você posta uma foto no Facebook, qualquer comunicação que você faça na internet seria utilizando o modem. Então o modem é uma peça que tanto entra como sai. A tecnologia, questão de prova, olha o cuidado. A tecnologia do modem qual é? Tecnologia do modem. Está vindo além. Vá. Fale. Estou escutando. Tecnologia do modem. ADSL. Quer ver esse termo? ADSL significa linha de serviço de acesso discado. Isso daqui a gente estuda muito na parte de redes de computadores. Mas tem muitas questões que só mencionam isso. Falou do modem, qual é a tecnologia utilizada? Falou de ADSL, qual é a resposta que vai ter na questão? Totalmente interligados. E como ele vai receber sinal e como ele vai enviar sinal, ele vai precisar mudar o sinal que ele está recebendo. Olha por quê. Quando você está recebendo um sinal da internet, esse sinal ele vem analógico. Ele vem em onda de energia normal. Mas quando ele chega no modem, ele precisa converter para uma linguagem que é exclusiva do computador. A gente vai precisar falar dela muito. Qual é a linguagem exclusiva do computador? Linguagem binária. Então ele vai receber um sinal analógico e vai converter em sinal digital. O modem pode ser chamado de modulador e demodulador. Porque ele vai fazer o papel de ficar convertendo o sinal analógico para digital e vice-versa. O modem é utilizado para a internet, mas a gente também pode utilizar o roteador. Professor, e roteador seria periférico de entrada e saída, certo ou errado? Por que não? Ele não está enviando? Ele não está recebendo? Então, tudo que for enviar e receber, tudo que for beneficiar você, usuário, e o contrário, e o computador, seria periférico de entrada e saída. Joinha? Vamos colocar outro aqui que seria os dois, tanto de entrada como de saída. Quem é que seria? Eu já falei pendrive, eu escutei falar, o que mais? Presencial, que pode falar? HD. O que mais? CD. O que mais? Estou escutando lá de casa agora, lá do além. SD. O que é SD? SSD é outra coisa, tem duas diferenças aí, né? SSD, SD. Vamos colocar a diferença entre eles. Pense assim, ó. Tudo que for agora de armazenamento, tudo que for de armazenamento é considerado periférico de entrada e saída.
que seria periférico de armazenamento, professor? É uma peça, um dispositivo onde você vai poder colocar arquivos e retirar arquivos. Podem ser várias, mas vamos citar algumas delas daqui a pouco. Para a gente entender um pouquinho de armazenamento, primeiro você tem que relembrar, que a gente já deve ter estudado isso daí várias vezes, sobre vamos resumir aqui em medidas. A gente vai falar das unidades de armazenamento, mas para falar das unidades de armazenamento, vamos lembrar qual é a ordem das unidades de medidas que é utilizada pelo computador. O computador ele tem uma linguagem única que vai utilizar a menor unidade de medida chamada medida por bit. Essa é a menor unidade que existe dentro do computador. Muitas questões mencionam isso, mas isso aí é muito fácil hoje em dia. Na verdade, esse tópico que a gente está estudando é um dos tópicos mais fáceis que tem informática para concurso hoje. Apesar de ter muito conteúdo, muito detalhezinho para se estudar, depois que você consegue pegar o estudo dele, ele é tranquilo. É só estudar e revisar. Faça isso, pelo amor de Deus. Você pega o que você está estudando aqui, não olhe para o material depois, e tente você escrever tudo que está aqui, o que você aprendeu. Isso é revisar. Então,